Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Praticamente estamos aí no final de junho, né? Daqui a pouco começa julho, aí o ano se precipitando rapidamente. Bom, nós sempre temos aqui a tradição de começar com o momento empresarial ou então, né, o conversando sobre contabilidade nesse primeiro espaço do nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre a questão imobiliária, contador, falando sobre questão imobiliária, que é uma coisa que tem a ver muito uma coisa a outra, com o Giovanni D'Agostin, neste espaço Momento Empresarial. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui, né? Essa questão da incorporação imobiliária é uma questão bem complexa, né? Tem muita gente que não sabe e acaba entrando em fria. E qual é a novidade? Silvio Lopes, primeiramente, uma satisfação estar novamente participando do seu programa, né? Saudar também os telespectadores. Eu trouxe esse tema, né, sobre o enfoque tributário relacionado à atividade imobiliária, não é? Atividade imobiliária, quem compra, vende imóvel, incorpora imóvel para vender, executa atividade de loteamento de imóveis, não é? A atividade imobiliária, ela gira bastante recursos, não é? E existem aí algumas controvérsias acerca da tributação, não é? A tributação federal, mais propriamente dita, né? A parte do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS, da COFINS, não é? E a aplicação inadequada desses institutos, né, dessas regras, pode fazer com que o empreendimento dê prejuízo ou que reduza a margem de lucro significativamente, né? Então é muito importante o empreendedor, o empresário, se cercar de profissionais que possam atendê-lo a contento, né? Com relação a essa atividade, não é? Então nós temos uma lei que ela está vigente, né? E essa lei ela trata do momento do reconhecimento das receitas para essas atividades, né? Então eu faço referência, se o telespectador tiver curiosidade, basta procurar no Google a lei número 8.981, né? Então nós vamos lá no artigo 30 desta lei e ela estabelece o seguinte, eu vou tomar a liberdade para fazer a leitura para os senhores. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido relativo às unidades imobiliárias vendidas, certo? Então, este artigo 30 dessa mencionada lei, ela estabelece ali o regramento do reconhecimento das receitas para os fins de tributação do PIS, da COFINS, do Imposto de Renda e da Contribuição Social. E aí, a partir disso, geraram algumas controvérsias, em especial com relação à interpretação que a Receita Federal, né, deu acerca desse dispositivo, né? Na opinião do senhor, o que significa a terminologia montante efetivamente recebido? Imagino que seja aquilo que realmente entrou na tua conta. O que realmente entrou de numerário na conta. De numerário na conta. O senhor tem uma percepção correta do que é, né? O significado dessa terminologia. Mas nem sempre a Receita Federal entende dessa forma, né? A Receita Federal editou um parecer, a Solução de Consulta número 5008 de 2016. Esse parecer estabeleceu o seguinte, que as empresas que executam essas atividades imobiliárias, que exercem essas atividades imobiliárias e, porventura, tribute o imposto de renda com base no lucro presumido, né, a maior parte das empresas que exercem essa atividade tributam pelo lucro presumido. O que diz a Receita Federal? Que se a empresa optar por pagar os tributos pelo regime de competência, né, aí nesse caso tem que oferecer tributação quando assina o contrato de venda do imóvel. Agora, se for pelo regime de caixa, aí a tributação se dá pelo montante efetivamente recebido. Isso está na solução de consulta. No entanto, tem uma consequência derivada dessa opção pelo regime caixa ou competência no lucro presumido. Que se a empresa optar no lucro presumido para outras atividades, né, enfim, para quaisquer atividades, optar pelo lucro presumido e optar pelo regime de caixa para o reconhecimento das receitas, não pode, segundo a Receita Federal, distribuir dividendos
tendo por base a contabilidade. Então essas empresas só podem distribuir dividendos através de um percentual do faturamento, que no caso da incorporação imobiliária seria de 8%. Então existe essa limitação, né? Então essa consequência existe. Acontece como tem uma lei de regência que estabelece que a empresa somente tributa os impostos federais, né, tendo por base o montante efetivamente recebido, a nosso juízo e a juízo também do Poder Judiciário, essas empresas, elas mesmo fazendo a contabilidade pelo regime de competência, ela ainda oferece tributação somente com relação ao montante recebido. É regime caixa para determinação da receita e para determinação dos demais custos e despesas, regime competência, não é? E aí, Silvio Lopes, eu vou te fazer uma outra pergunta, né? Se a empresa, ela vende um imóvel e ela recebe pelo pagamento do imóvel um outro imóvel e mais uma parcela em dinheiro chamado torna. Esse imóvel que ela recebeu, será possível considerar como montante efetivamente recebido? Aí é uma questão muito complexa, aí eu também não sei. O Judiciário já se manifestou, o STJ já se manifestou sobre essa interpretação. Que não é. Isso está no recurso especial número 1758483, o relator ministro Mauro Campbell Marques, certo? Esse julgado disse o seguinte: se os senhores tiverem curiosidade, está disponibilizado na rede mundial de computadores. O Judiciário disse o seguinte: se a empresa que vende imóveis, ela vendeu um imóvel e ela recebeu pela venda um outro imóvel mais a torna, o imóvel que ela recebeu não é considerado o montante efetivamente recebido. Então essa parcela referente ao recebimento de um imóvel é uma permuta. E a permuta, mesmo que seja parcial, né, que a permuta com torna é uma permuta parcial, ela é um elemento permutativo no patrimônio da empresa, é uma troca. Então, sobre a troca não há incremento patrimonial e não tem tributação do imposto de renda. Né? Então, existem essas nuances, né, que é importante o empresário tomar conhecimento para daqui a pouco não pagar desnecessariamente tributo. É uma vantagem para quem pode fazer essa aquisição, essa venda diante dessa permuta, né, com a torma, né? A torna? A torna, que é o valor recebido em dinheiro e mais a permuta. A Receita Federal, em alguns pareceres, nesse caso, né, de venda com permuta parcial e mais torna, ela vem entendendo o seguinte, que uma coisa se desgruda da outra. Então, a empresa que vende imóvel, um ato é a venda. Então, a empresa deveria contabilizar e tributar o contrato de venda, né? Aí depois o recebimento é o imóvel, entra o imóvel no estoque e o dinheiro no caixa ou no banco, né? E depois, quando promove a venda desse outro imóvel, oferece tributação novamente, né? O que não está correto sob o ponto de vista econômico, né? Então, através desse recurso especial 1758483 do STJ, essa situação foi dirimida pelo Poder Judiciário. Ouvindo o nosso entrevistado, né, o Giovanni D'Agostin, e pela especialização que ele tem nisso, pelo conhecimento, eu imagino o seguinte: todas essas coisas que são muito complexas para mim acabaram ficando bem simples, que o entendimento da coisa vai a partir de uma exposição bem clara, porque nem sempre, por exemplo, assim, vai falar com um advogado nessa área e o cara tem uns termos lá que tu não consegue entender. Agora, o contador já é mais desprendido nisso, ele tem essa facilidade de transformar essa linguagem complexa, né, muitas vezes contraditória, uma coisa mais clara, mais acessível para quem é como eu, né, não entende dessas coisas. Obrigado e até a próxima. Estamos à disposição. Um forte abraço. Muito bem.